Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com todos. Você quer ser abençoado, você quer ser fortalecido? Fique ligado nesse vídeo até o fim, porque com certeza Deus ele vai falar o seu coração e vai te abençoar. Estou aqui mais uma vez com o pastor Robert, aqui da igreja Crescendo em Cristo. E a palavra que nós trazemos hoje está no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 8, aonde João Batista ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você vê o pastor Robert que João Batista, na pregação que ele fez, ele fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Por que a pessoa ela tem que produzir frutos? Porque pelo fruto da pessoa, pastor Robert, se conhece a árvore. A Bíblia diz aqui que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, quantas são as pessoas que às vezes até aceitaram o Senhor Jesus, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de evangelho, e a pessoa, com o passar do tempo, ela parou de produzir frutos que agradam a Deus. Por isso que a Bíblia diz: toda árvore, pois, que não produz bom fruto. O que ele está dizendo? Toda pessoa que aceitou Jesus e ela não produz bom fruto, ela vai ser cortada e ela é lançada ao fogo. Esse fogo aqui é o inferno. Então, essa palavra aqui é principalmente para você que um dia se batizou, aceitou Jesus, e com o passar do tempo, de repente você parou de produzir frutos que agradam a Deus. E a Bíblia Sagrada está aqui escrito: ó, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Esse fogo aqui pode ter certeza que é o inferno. Então, olha o perigo da pessoa que parou de dar fruto, pastor. Perigo por causa de quê? Se ela morre produzindo os frutos que não agradam a Deus, ela perde a salvação. Por isso que está escrito: toda árvore. É como se a gente falasse o seguinte: ó, toda pessoa aceitou Jesus, tem que produzir bons frutos. Ah, eu aceitei Jesus, mas eu não tenho dado bons frutos, eu tenho dado maus frutos. Então essa pessoa, ela, segundo a Bíblia, ela vai ser cortada e lançada ao fogo, pastor Robert. O senhor vê que não basta só a pessoa falar: eu sou de Jesus. Não, ela tem que ser de Jesus e produzir frutos bons. Está aqui, ó, que produza bom fruto. O que seria bom fruto, pastor Robert? Os bons frutos, pastor, seriam tudo aquilo de bom, tudo aquilo que é virtude de Deus, tudo aquilo que é crescimento espiritual, que a pessoa consegue evidenciar na vida dela. Como, por exemplo, a pessoa entra na igreja, ela tinha vícios, a pessoa era viciada em bebida, a pessoa era viciada em droga. Qual que é o bom fruto que glorifica a Deus na vida dessa pessoa? Essa pessoa se liberta desse vício, a pessoa deixar de lado aquela vida errada, a pessoa que antes ela só vivia com mágoa, com ódio no coração. Qual que é o bom fruto? Ela liberar perdão, a pessoa ela ter mais paciência. Então são frutos que nem João falou, frutos dignos de arrependimento. A pessoa ela se arrepende, a pessoa ela está com fruto de mudança, está vendo crescimento espiritual, está vendo mudança. A pessoa que antes ela não se importava com as coisas de Deus, agora ela começa a buscar mais a Deus. Então são esses frutos que agradam a Deus. E como está escrito aqui, João ele fala que o machado já está posto à raiz. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, já está perto do dia de Jesus voltar, já está perto de você morrer também. E aí, como é que está a sua vida? Você está produzindo bons frutos
ou você está produzindo maus frutos. É como o Senhor falou, se a pessoa está caminhando com Jesus, ela tem que produzir bons frutos, porque é como está lá no livro de João, falando que a gente está na videira que é Jesus, e se a pessoa está em Jesus, ela vai produzir bons frutos, mas se a pessoa ela não está buscando a Jesus, ela não vai produzir fruto nenhum. Aliás, se você produz bom fruto, quem está perto de você vê esses frutos. E se você é uma pessoa que tem produzido maus frutos, também quem está perto de você enxerga os maus frutos. Por isso que tem pessoas, o pastor Robert, que tinha filhos que eram pequenos, o pai e a mãe eram evangélicos e não deram bons frutos, a criança cresceu vendo os maus frutos. Hoje a criança não é mais criança, cresceu e não quer mais saber de Deus, porque não viu frutos dignos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, naquele pai, naquela mãe. Aliás, no livro, aqui também em Lucas, no capítulo 13, eu gostaria de ler, que está escrito assim, que a parábola da figueira estéril, diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O senhor vê, o pastor Robert, que a Bíblia diz que 3 anos, o homem fala que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, eu não acho. Tem pessoas que Deus olha para ela e Deus está 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos procurando naquela pessoa frutos de arrependimentos, frutos que mostra que aquela pessoa realmente é convertido. E infelizmente, o pastor Robert, tem muitas pessoas que Deus tem procurado ver os frutos e Deus não tem achado frutos. Deus tem achado frutos maus. Aliás, é o diabo que quer que a pessoa produza frutos maus. O que seria frutos maus? É aquela pessoa que ainda vive com o coração cheio das coisas do mundo, é aquela pessoa que vive na prática do pecado, ela vai produzir frutos maus. E o diabo quer que a pessoa seja assim. O diabo não quer que a pessoa produza frutos que agradem a Deus, porque o diabo sabe, o pastor Robert, que se uma pessoa produz frutos que agradam a Deus, o diabo sabe que essa pessoa vai ser salva, pastor Robert. E o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que nem está escrito aqui no versículo 8, ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Muitas vezes é que nem o Senhor falou, Deus está olhando para a vida de muitas pessoas e fala assim: nossa, já faz anos que eu não vejo nenhum fruto, faz anos que a pessoa ela não muda, faz anos que a pessoa continua com aquele mesmo coração ruim, faz anos que essa pessoa não produz uns frutos dignos de um homem, de uma mulher de Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, não querendo que ninguém se perca, que até aqui no versículo 8 está escrito: deixa mais um ano. E Deus muitas vezes está olhando para você e está falando: não, vou deixar mais um pouco, eu vou colocar ali estrume, eu vou colocar ali, vou regar aquela terra, eu vou fazer de tudo, agir com misericórdia, para ver se essa pessoa acorda. Muitas vezes, pastor, Deus tem que até permitir a pessoa chegar no fundo do poço para acordar a pessoa e falar: olha, você precisa de mim, porque muitas vezes a pessoa está com a vida boa, muitas vezes ela não consegue nem ouvir a voz de Deus, falando que precisa dela, que aquela pessoa precisa da presença de Deus, que eu e você, a gente não vem chegar a esse ponto, de Deus ter que deixar a gente chegar lá no fundo do poço para perceber que a gente precisa ter bons frutos. E a Bíblia Sagrada mostra que o João Batista falou: produzir frutos, e se não produzir fruto, aquela pessoa é cortada e lançada no inferno. E tem pessoas que estão assistindo de repente essa pregação e ela sabe que não tem produzido os frutos que agradam a Deus.
Às vezes a própria consciência acusa ela. O próprio Espírito Santo mostra, você não tem produzido frutos que me agradam. Às vezes a pessoa produz fruto que agrada o diabo, que agrada o mundo. Aliás, no livro de João, no capítulo 15, João capítulo 15, tem uma palavra que Jesus ele fala assim, capítulo 15, no versículo 8, Jesus disse assim: nisto é glorificado meu Pai, em que dê muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, a pessoa, pastor Roque, Jesus disse para ela produzir não pouco fruto, não, está aqui escrito, ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meu discípulo. Ou seja, a pessoa ela vem para Deus, ela passa a produzir frutos que agradam a Deus, e essa pessoa, está aqui escrito, Jesus falou, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, se uma pessoa produz frutos que agradam o diabo, essa pessoa ela vai ser discípulo daquele que ela está agradando. Se ela produz frutos que agradam os demônios, então ela é discípulo dos demônios. Então, quando uma pessoa produz fruto, Jesus disse assim: assim vos tornareis meus discípulos. No versículo 16, Jesus fala assim, ó: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Está escrito, Jesus fala, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é a pessoa produzir fruto que agrada a Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos e parar de produzir fruto, não, pastor. Jesus disse que ela tem que dar fruto e o fruto permaneça, ou seja, ela continue a dar fruto, a agradar a Deus. Por isso que quando Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, quer dizer, Deus é glorificado quando aquela pessoa vem para Jesus, ela passa a dar frutos que agradam a Deus, e essa pessoa passa a ser discípulo de Jesus, pastor. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, a maior glória que a gente pode dar para Deus não é vir na igreja, levantar a mão e falar glória a Deus, ou numa canção falar glória, glória. A maior glória que a gente pode dar para Deus é dar bons frutos. E a Bíblia, que nem o Senhor falou, a pessoa ela se torna um discípulo de Jesus. E por que a pessoa se torna um discípulo de Jesus? Porque ela está ali conectada em Jesus. Jesus mesmo falou aqui no versículo, no capítulo 15 mesmo, assim como um ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então o segredo para a gente dar frutos, que é a pregação que a gente está fazendo hoje, é você permanecer em Jesus. Continua buscando a Jesus, permaneça em Jesus, continua com os olhos em Jesus, não desanima. Talvez você está desviado, não sei, ou talvez você está na igreja e está desanimado. A gente tem que permanecer em Jesus para continuar dando bons frutos. Não é algo que a gente consegue na força do nosso braço, é algo que a gente consegue só com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. É por isso que a gente precisa permanecer em Jesus, é por isso que ele fala que essa pessoa se torna um discípulo dele, porque está permanecendo ali com ele. E como o Senhor disse aqui no versículo 6, a Bíblia fala que Jesus disse que eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É como se fosse uma recompensa, né? Ele falando, como você está dando bons frutos, como você está permanecendo em mim, tudo que você pedir, aquilo que você precisa, você vai me pedir, eu vou te conceder. E Deus, Ele quer isso para a nossa vida, não é porque Ele é mau, porque Ele é autoritário, mas é porque Ele sabe que os bons frutos são as bênçãos para a nossa vida. Como por exemplo, pastor, a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, só os 3 primeiros, amor, paz e alegria. Olha o que Deus ele tem para a nossa vida. Então não é que Deus é mau, Deus é ruim, você tem que dar bom fruto senão você vai para o inferno. É porque Deus quer que a gente seja abençoado, que a gente tenha uma vida boa aqui nessa terra, como Ele disse, uma vida com abundância. É por isso que a gente precisa dar bons frutos. E você que assiste essa pregação, se você tem dado frutos que agradam a Deus, continue firme, continue.
segundo a palavra de Deus, você é discípulo do Senhor Jesus e você está glorificando a Deus. Continue. E você que ouve essa pregação, você que talvez um dia aceitou Jesus, se batizou nas águas, você congregava, você estava ali em comunhão com Deus e com o passar do tempo, você largou tudo, você parou de dar fruto. João disse o seguinte: a árvore que para de dar fruto, não dá fruto, ela é cortada e lançada ao inferno. Então pense nessa palavra, medite, vê se você tem sido uma pessoa que tem dado frutos que agradam a Deus. Vê se você tem sido uma pessoa que você tem tido comunhão com Ele, você tem crescido espiritualmente, o amor no seu coração para com o Senhor Jesus tem crescido. Vê se você tem produzido frutos que têm agradado a Deus. Pense nisso, porque está em jogo a sua salvação. Se você morre, e você morre produzindo frutos que agradam os demônios, agradam o diabo, você perdeu a sua salvação. Agora, se você morre, ou se Jesus vem e encontra você produzindo frutos, dando frutos que agradam a Deus, está aqui escrito: nisto é glorificado a Deus, em que dê muito fruto, e assim vos tornareis meu discípulo, assim disse Jesus. Essa é a palavra que nós trazemos para você, que você continue produzindo frutos, porque um dia você estará lá no céu, vivendo com Cristo pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe você e a sua casa, a sua família, e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.